Sabe aquele problema que toda manutenção tem e toda equipe de suprimentos vive correndo atrás? Sim, redução de custo. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre como você consegue reduzir os seus custos através de um produto nosso. Chega pra cá. Fábrica, toda a indústria, ela é composta por vários equipamentos. A maioria desses equipamentos hoje, eles são de fora, não são de fabricações do Brasil. Por sua vez, os fabricantes dos equipamentos, eles não produzem as peças que compõem esse equipamento. Uma vez que esse equipamento vai precisar de uma manutenção, o cliente, no caso a fábrica, a indústria, ela fica presa, entre aspas, com o fabricante original do equipamento. E é onde que a gente entendeu que a Reten Lins consegue ofertar um produto que seria a nacionalização desses itens de reposição, reduzindo os custos e reduzindo o prazo de entrega desses materiais. Baseado nos 10 anos aí de experiência que eu tenho nesse segmento, de forma muito intensa, eu desenvolvi uma metodologia que é esse triângulo aqui do sucesso que eu chamo, onde a operação, o dimensional e o material do composto, a gente consegue ser efetivo no projeto dessa nacionalização. Explicando um pouco melhor, a operação e a manutenção, ela consiste na instalação do material que vai ser empregado ali na reposição da peça e a operação do equipamento. Garantindo uma boa operação e a manutenção correta, a instalação correta da peça nacionalizada, vamos garantir uma eficiência. Então, a Reten Lins nunca trabalha sozinha. Ela sempre trabalha em conjunto com o seu cliente para que garantir que a peça e o equipamento, por sua vez, não perca performance. Dimensional. O dimensional é um dos fatores mais críticos para que garantir que uma nacionalização seja eficiente. O que acontece muito hoje no mercado nacional é que às vezes eles desenvolvem uma peça e trabalham isso de forma genérica. Então cria o barato sai caro. Tem muitos clientes meus frustrados com projetos que eles tentaram uma nacionalização e não tiveram êxito, porque não foram exclusivos no dimensional da peça. Então o dimensional ele é fundamental. Para garantir o dimensional correto, tem alguns fatores, que seria uma amostra sem uso. Então, através de uma equipe de engenharia capacitada, com uma amostra sem uso, a gente consegue garantir que esse dimensional seja preservado. Outro fator, caso a amostra não seja possível, a gente consegue medir o equipamento e fazer aquela peça de forma exclusiva, garantindo as medidas, os apertos e folgas, para garantir que aquela vedação seja eficiente. E por último, talvez o cliente já consiga desenvolver um projeto ou um desenho técnico. Eles não mandando isso, a gente consegue ser fiel ao projeto do nosso cliente. E por último, e tão importante quanto, é o material e o composto. Esse material a gente pode seguir duas linhas. Através da amostra, a gente faz uma análise laboratorial e as condições de trabalho. É fundamental os dois trabalhar junto, por quê? Às vezes, se a gente seguir a amostra do nosso cliente, que ela vem importada, ela segue algumas características locais. Então, por exemplo, você pega um fornecedor que é da Europa, um ambiente muito frio, então você tem uma vedação propícia para aquilo. Você pega um equipamento que está no Brasil, que geralmente é um clima mais tropical, é mais calor, então talvez aquela vedação ela não está tendo a eficiência que ela poderia entregar. Já tive casos de pegar vedações, sair de um Viton, por exemplo, e partir para um EPDM e garantir uma eficiência maior. Então conseguiu reduzir o custo drasticamente, aumentando até mesmo a vida útil da peça, com um material mais simples, menos nobre, vamos chamar assim. Então o que é importante numa condição de trabalho? A temperatura máxima e mínima, o fluido que vai entrar em contato com aquela vedação, pressão de trabalho e o sistema, se ele é estático ou dinâmico, né? Se ele tem algum movimento, se é um movimento radial ou um movimento axial. Baseado em tudo que foi dito aqui, vou dar um exemplo do meu dia a dia. Estou com um caso agora, que é algo rotineiro, e eu vou exemplificar isso para você na prática. Vem comigo. Acabamos de fechar uma parceria com nossos clientes e eu vou exemplificar aqui para vocês. Hoje eles compram kits de vedações de um fabricante original, conforme exemplificado aqui, que geralmente vem uma codificação, vem um código. Então toda vez que a manutenção abre uma requisição de compra para os suprimentos, abre através de um código e, por sua vez, os suprimentos ficam limitados, não conseguem trabalhar com outros orçamentos, porque é um código, não são peças. Então, o que a gente faz? A gente
pega a amostra do nosso cliente e a gente trabalha isso de forma exclusiva. Cada vedação a gente trabalha com a sua forma. Como a gente pode ver aqui, ó, são anéis aparentemente simples de desenvolver, são vedadores, anéis O-rings. Por mais que seja simples, temos que manter a originalidade e a exclusividade dela. Ah, eu tenho um anel aqui que é a medida aproximada. Não, não serve, pelo menos para os nossos clientes não. Então a gente trabalha isso de forma pontual, de forma exclusiva. Após desenvolvido, o que é um diferencial da Retenins? Nós conseguimos enumerar e catalogar cada item desse. Então o nosso cliente não fica preso em comprar um kit, né? Porque numa manutenção, às vezes, corretiva, que ele precisa atender pontualmente, às vezes ele vai precisar somente desse raspador. Então, o que acontece? A gente pega muito cliente nosso que tem o estoque dele todo defasado, porque numa manutenção corretiva ele usou só essa peça, e aí o kit já não ficou completo para uma manutenção preventiva. Então, hoje o Retenins consegue atender de forma preventivamente numa manutenção, atendendo todo o kit, ou de forma pontual e exclusiva, apenas um item avulso, ou esse item, ou aquele item, enfim, a gente trabalha conforme a demanda do nosso cliente. Solicite um orçamento, converse com um de nossos vendedores e entenda um pouco melhor. Estamos à sua disposição. Um abraço.